Hoje está difícil, Melo. Já te coloquei, já te tirei da tela. Vou deixar vocês, daqui a pouco eu volto. Bem-vindo, viu, Valeu. Melo? Vou acompanhar aqui o Fórum Mídias. Bom dia, Melo. Você está com o microfone fechado. Bom dia, Ana. Bom dia, Ivan, Azenha, Plínio, comunidade da Fórum. Antes do Fórum Mídias, eu ultimamente tenho comentado aqui, não apenas no Fórum Mídias, mas também no Fórum Café, de que o Mota fez uma cirurgia, uma harmonização facial que ficou com uma cara de camundongo, de ratinho. Um cartunista, o Quinho, fez esse... Não por causa de mim, ele fez porque ele fez a mesma leitura. Olhem só. Excelente, muito bom. Não é o próprio ratinho? Muito bom. Muito bom, né? Vamos lá, então, agora, Fórum Mídias de hoje, 11 de dezembro de 2025. Temos aí uns papagaios, ou lá o que é isso? Algo por aí, verdes, voando livres, num céu cinzento. É disso que nós vamos tratar hoje, desses papagaios voando. Ontem, no Jornal Nacional, teve uma matéria sobre o projeto que reduz penas de condenados na trama golpista. Chega ao Senado após ser aprovado de madrugada na Câmara. Isso é muito sério o que está acontecendo aí. No fim, o projeto recebeu 291 votos a favor e 148 contra. O projeto da dosimetria prevê que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito seja incorporado ao outro crime, o de golpe de Estado, que tem pena máxima maior. Os que foram condenados pelos dois crimes responderiam apenas pelo de maior punição. Também reduz o tempo em regime fechado. Engraçado, num dia eles estão falando em aumentar a pena. Temos que ser mais duros com os criminosos. Mas quando os criminosos são deles, eles começam a querer diminuir as penas e atenuar, inclusive, o tempo de regime fechado, que passaria de 25% para 16% do cumprimento da pena. Tá? Ou seja, que adianta aumentar a pena se você reduz embaixo o regime, bota a pessoa condenada a 30 anos, mas, na verdade, ela vai acabar pagando 1 ano e pouco, 2 anos. É uma loucura. Nesta quarta-feira, o deputado Paulinho da Forca entregou o projeto ao Senado. Ele deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, dia 17, e depois no plenário. O relator no Senado é o senhor Esperidião Amin, do Progressista de Santa Catarina. O Esperidião Amin, a única coisa interessante que eu acho que ele teve na vida dele como político foi certa vez quando alguém o acusou de ter 2 caras. Ele falou, poxa, se eu tivesse 2 caras, você acha que eu usaria a que eu tenho? Mas ele é o relator do caso no Senado. Esta relatoria caiu como uma bênção divina no colo dele, assim como o projeto do imposto de renda que caiu no colo do Arthur Lira. O Esperidião Amin, olha lá, Real Time Big Data, Carlos Bolsonaro, Esperidião Amin e a Detone são favoritos ao Senado em Santa Catarina. Ok, são 3 favoritos, mas são 2 vagas. Logo,
um dos três aí vai rodar. E esta relatoria para o estado mais bolsonarista do Brasil é tudo que o Esperidião Amin queria. Porque ele vai ficar de hoje até o dia dele entregar o relatório dele, dando a entrevista lá em Santa Catarina, até em batizado de boneca, dizendo que... Bom, vamos ver o que ele anda dizendo. Aqui está o Esperidião Amin, ao lado do Paulinho da Forca, que foi o autor... Paulinho da Força, né? Da Forca é o meu comentário crítico sobre ele. Olha o que o Paulinho da Forca disse sobre o projeto dele. Reduz para 20 anos e 7, 8 meses, mais ou menos. E aí você multiplica por 16, que é a nova medida, em vez de ser 25%, passa a ser 16% da pena cumprida, para a pessoa poder evoluir para o regime semiaberto, que é aquele que você passa o dia na rua e à noite passa cumprindo a pena. Aí, com a remissão de penas, dá 2 anos e 4 meses. Ou seja, o Bolsonaro ficaria apenas 2 anos e 4 meses em regime fechado. Aqui, ó, Defensoria Pública do Rio de Janeiro obtém liberdade para idoso preso por furtar barras de chocolate. A liminar obtida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, isso é de 2020, tá? Põe em liberdade um idoso condenado a uma pena de 2 anos de prisão pelo furto de 4 barras de chocolate. Ou seja, o Bolsonaro vai ficar preso por pouco mais de 4 barras de chocolate pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com o assassinato do presidente, do vice-eleitos e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época, ministro Alexandre de Moraes. Quatro barras de chocolate. 4 barras de chocolate. Agora, o Esperidião Amin, ele que vai relatar o caso no Senado, que politicamente ela pode ser votada. Ela quem? A anistia. Como eu tenho essa convicção, eu tenho que confessar aqui que eu defendo a anistia. Alô, eleitor de Santa Catarina, é a vocês que ele está se dirigindo. Dane-se o Brasil. Ele é a favor da anistia a Bolsonaro. Votem nele para o Senado. É isso que ele vai ficar falando de hoje até o dia que ele apresentar o relatório dele. Aí ele para o Paulinho da Forca. Vou relatar o seu trabalho, que foi fruto do trabalho árduo. Trabalho árduo. O PL da dosimetria foi arquitetado por Michel Temer e Aécio Neves. Que trabalho árduo, hein? Um ó. E o outro... Ah, meu Deus do céu. Aí ele diz, eu vou acolher sugestões, emendas, críticas e vou firmar um relatório final dentro do prazo, ou seja, até terça-feira à noite. Até lá, ele vai dar entrevistas e explicar ao eleitorado de Santa Catarina que tem que votar nele, porque ele vai votar pela anistia do Bolsonaro. Se der certo tudo isso aí e for aprovado na Câmara, no Senado, e não for cancelado pelo STF por ser inconstitucional, o Bolsonaro fica preso até março, abril, pode ser dia 31 de março ou 1º de abril de 2028, que o Bolsonaro
passe para o regime de semiaberto. É isso, a história se repetindo. Olha aí os passarinhos verdes livres novamente. Olha eles aí, porque não é só o Bolsonaro, não. Essa turma toda. Vamos que o presidente Lula se reeleja. No meio do mandato do presidente Lula, essa turma está toda na rua de novo. Durante o dia, né? À noite eles voltam para casa, mas durante o dia vão estar nas ruas. É o que prevê o projeto do Paulinho da Forca e que o Esperidião Amin vai relatar no Senado para levar a votação no plenário. Convém lembrar isso aqui. Ó. Antes de ser nomeado pelo presidente Lula comandante do Exército, o Tomás Paiva disse que a vitória de Lula foi indesejada no Exército e, infelizmente, ocorreu. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou a subordinados que a vitória eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi indesejada pela maioria dos militares, mas, infelizmente, ocorreu. Palavras, aspas, do Tomás Paiva. Não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade, ainda questionando, deixando no ar. Infelizmente, foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. A declaração foi dada a oficiais do Comando Militar do Sudeste em 18 de janeiro, 3 dias antes de assumir a chefia do Exército. O áudio foi gravado, etc, etc. Logo, temos aqui o grande beneficiário de tudo isso, Tarcísio de Freitas. Ele já declarou anteriormente, como diz essa manchete aqui, Tarcísio, primeiro ato, se eu for presidente, será indulto a Bolsonaro. Bom, é mentira isso, porque ele não pode dar indulto a uma pessoa que está em regime fechado e ainda, né, com golpe de Estado. Mas, depois, quando o Bolsonaro estiver no semiaberto, ele pode fazer isso. Logo, ele pode falar, votem em mim, porque eu vou dar indulto ao Bolsonaro. Eu vou dar. Se eu vencer as eleições a presidente, eu vou libertar o Bolsonaro. E aí ele se livra de precisar do apoio dos filhos, porque ele diretamente diz que vai libertar os bolsonaros para os bolsonaristas. O golpe segue aí. E nós vamos ficar assistindo tudo isso? O Mota, Mouse Mota, não é só marmota, é Mouse Mota, e mais o Esperidião Amin, o Paulinho da Forca, o Alcolumbre, e nós vamos ficar assistindo isso aí? Neste domingo, no Brasil todo, sem anistia e contra a dosimetria nas ruas de todo o país. Participe das manifestações em sua cidade. Nós já fizemos parar a PEC da bandidagem, não podemos permitir que um golpista criminoso, que durante 40 anos de sua vida não fez nada de útil pela humanidade, possa pagar pelo crime o mesmo que um idoso que que furtou 4 barras de chocolate numa loja. Não podemos permitir isso. A saída é o povo nas ruas para mostrar que nós não queremos isso.
sem anistia, sem dosimetria. Foi isto o Fórum Mídias de hoje. Até.